Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, a sublime paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Em nossa caminhada terrena, encontramo-nos frequentemente diante de adversidades invisíveis, mas profundamente tangíveis em nossas almas. Uma dessas adversidades, que tem ecoado através dos séculos e que muitas vezes se insinua em nossos cotidianos, é a inveja e o consequente mal-olhado que dela pode emanar. Em um mundo que valoriza tanto o ter em detrimento do ser, onde muitos medem seu valor pelo que possuem ou pela imagem que projetam, não é raro nos depararmos com olhares e sentimentos carregados de inveja e malquerença. Estamos constantemente cercados por comparações, e em meio a este cenário, a serenidade de nosso espírito pode ser posta à prova. Mas aleluia, pois temos uma fonte inesgotável de sabedoria e proteção, a Palavra de Deus. Nela, encontramos diretrizes claras, promessas consoladoras e orações poderosas que nos blindam contra toda forma de negatividade e malícia. No livro de Números, capítulo 23, versículo 23, é dito: certamente não há encanto contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Esta é uma das preciosas garantias que temos do cuidado constante de Deus sobre nós. A inveja é, na verdade, uma manifestação de descontentamento com a própria vida e uma falta de compreensão da singularidade do plano de Deus para cada um de nós. Ao nos depararmos com ela, quer seja em nosso coração ou vindo de terceiros, devemos recorrer imediatamente à oração e à palavra. Então, queridos, neste vídeo, vamos nos aprofundar nessa temática, trazendo à luz versículos bíblicos que nos orientam e fortalecem. Vamos juntos, de mãos dadas espiritualmente, realizar uma poderosa oração baseada nas Escrituras, para que possamos nos revestir da armadura de Deus, repelindo todo e qualquer mal olhado ou sentimento de inveja que tente nos alcançar. Preparem seus corações, pois este será um momento de muita revelação, unção e renovação. Que as bênçãos do Altíssimo estejam sobre todos nós. Antes de começar toda a nossa bênção de hoje, convido vocês a fazer uma oração comigo. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, vimos diante da Tua Majestade, com humildade, buscar refúgio e força contra todo sentimento de inveja e contra todo mal olhado que possa tentar nos atingir. Na Tua Palavra, em Provérbios 23, 17 é dito: não tenhas inveja dos pecadores, antes tem sempre o temor do Senhor. Reconhecemos, Pai, que nosso olhar deve permanecer fixo em Ti, na Tua bondade, na Tua justiça e no Teu amor infinito, e não nas circunstâncias e posses temporais deste mundo. Ó Senhor, que nos ensinaste em Tiago 3:16 que onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda obra má. Rogamos que removas de nosso coração qualquer resquício de inveja, de desejo desordenado ou de mal-estar pelo sucesso e alegria dos outros. Preencha-nos, ao invés, com amor genuíno e alegria pelas vitórias dos nossos irmãos. Sabemos que o inimigo se utiliza do mal-olhado e da inveja para nos afastar de Ti e criar divisões entre Teus filhos. Em Efésios 6:11, somos chamados a revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do diabo. Fortalece-nos, Pai, e reveste-nos com Tua armadura celestial. Em nome de Jesus, repreendemos toda força maligna e invejosa que possa vir contra nós ou nossos entes queridos. Como está escrito em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Estamos seguros sob a Tua proteção e autoridade. Derrama, Senhor, Tua paz sobre nós, que nossa alma e espírito estejam sempre conectados à fonte eterna de água viva, que é Cristo Jesus. Que a gratidão transborde de nossos corações, que nossos olhos vejam a beleza em cada circunstância e que em cada passo possamos glorificar o Teu nome. Guarda-nos, Pai amado, em Teus braços de amor. Que a inveja e o mal-olhado não encontrem espaço em nossas vidas e que sejamos testemunhas vivas de Tua graça, amor e poder. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos e agradecemos. Amém. Irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor esteja com todos vocês. Hoje tenho um assunto premente em meu coração, um assunto que muitos optam por evitar, mas que é essencialmente vital para a nossa caminhada espiritual. Imaginem comigo,
Você já sentiu como se estivesse caminhando sob uma névoa densa, mesmo em dias ensolarados? Como se, mesmo em seus momentos de vitória e triunfo, houvesse uma mão invisível tentando reter sua bênção. A inveja e o mal-olhado, irmãos, são sentimentos tão antigos quanto a humanidade. Desde os primórdios, nas páginas sagradas da Bíblia, testemunhamos os perigos e as armadilhas da inveja, desde a queda de Lúcifer, passando pelo conflito entre Caim e Abel, até as traições que nosso Salvador Jesus Cristo enfrentou. Agora pergunte a si mesmo: quantas vezes você se sentiu rodeado por esta energia negativa? Quantas vezes, ao compartilhar uma boa notícia, percebeu um olhar que não transbordava genuína alegria por você? A realidade é que, neste mundo, enfrentamos não apenas lutas físicas e emocionais, mas também espirituais. Porém, não estou aqui para gerar medo, mas sim para iluminar e fortalecer, para lembrar a cada um de vocês que, para cada olhar invejoso, para cada palavra maldosa, temos um escudo poderoso à nossa disposição. E este escudo é a palavra de Deus, sua promessa e seu amor eterno. Nesta jornada que se inicia, quero convidar cada um de vocês a se aprofundar comigo nas Escrituras, a entender a origem desta batalha e, mais importante, a descobrir as armas que o Senhor nos deu para combater e vencer. E lembre-se sempre, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Prepara-te, irmão, para uma exploração profunda, para momentos de reflexão, para orações poderosas e para um reavivamento da tua fé. E ao final desta jornada, confio que sairemos mais fortes, mais unidos e, sobretudo, mais protegidos sob as asas do Altíssimo. Irmãos e irmãs, permitam-me levá-los em uma viagem de volta ao início, ao alvorecer da humanidade. Nós estamos nos primeiros capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis, e aqui encontramos dois irmãos, Caim e Abel. Seus nomes, talvez familiares para muitos de vocês, são emblemáticos em nossa fé, pois representam um dos primeiros e mais trágicos conflitos humanos impulsionados pela inveja. Caim era lavrador, dedicava-se ao cultivo da terra, enquanto Abel era pastor de ovelhas. Ambos, em sua devoção, decidiram oferecer a Deus parte do fruto de seu trabalho. Abel, com coração puro, ofereceu das primícias de seu rebanho do melhor que possuía, enquanto Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. O Senhor, em sua onisciência e sabedoria, viu o coração de cada um. Ele se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Aqui, irmãos, não se trata apenas do que foi oferecido, mas da intenção e da essência por trás de cada oferta. E o que aconteceu a seguir? Caim, ao perceber que sua oferta não foi aceita, teve seu semblante abatido e seu coração perturbado. Deus, em sua infinita misericórdia, ainda advertiu Caim, dizendo: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Mas se não fizeres bem, saiba que o pecado está à porta e deseja te dominar, mas você deve dominá-lo. No entanto, o que vemos aqui é uma das mais antigas manifestações da inveja. Em vez de buscar entender e corrigir sua atitude, Caim permitiu que a raiva e a inveja crescessem em seu coração. E este sentimento tornou-se tão avassalador que, em um trágico momento, Caim levou seu irmão Abel ao campo e o matou. Refletindo sobre esta história, questiono a vocês: quantas vezes permitimos que a inveja, mesmo que em pequena medida, tome conta de nossos corações? Quantas vezes deixamos que ela nos guie a ações e palavras que machucam aqueles que amamos? Mas a mensagem aqui, queridos irmãos, não é apenas um alerta sobre os perigos da inveja. É também uma mensagem de responsabilidade, de autoconhecimento e da constante busca por um coração puro diante de Deus. Lembrem-se de Caim e Abel não apenas como um aviso, mas também como um convite à reflexão e à transformação, para que, mesmo diante das adversidades e desafios, possamos escolher o caminho do amor, da compreensão e da oferta genuína e sincera ao nosso Senhor. Irmãos e irmãs, vamos juntos embarcar em outra jornada, desta vez rumo ao Egito Antigo, atravessando desertos e sonhos proféticos. Nosso personagem principal é José, o filho amado de Jacó, que se tornou um símbolo de integridade, resiliência e fé. A história começa em Canaã. Jacó teve muitos filhos, mas José, o filho de sua velhice, era seu preferido. E não foi apenas o amor paternal que diferenciou José,
ele foi presenteado com uma túnica multicolorida, que se tornou um símbolo tangível da predileção de seu pai. Mas com essa predileção veio um perigo: o crescente ressentimento e inveja de seus irmãos. José também foi abençoado com a capacidade de interpretar sonhos, e ele teve visões proféticas de que um dia seus irmãos se inclinariam diante dele. Ao compartilhar esses sonhos, a inveja e o ressentimento em seus irmãos só aumentaram. E aqui, amados, vemos como a inveja pode corroer e destruir. Esses sentimentos se transformaram em um plano malévolo. Os irmãos de José tramaram sua morte, porém, em um último momento de misericórdia, optaram por vendê-lo como escravo para uma caravana que se dirigia ao Egito, ao invés de tirar sua vida. E para encobrir o crime, mancharam a túnica de José com sangue e disseram ao seu pai que ele havia sido morto por um animal selvagem. Imaginem a dor de Jacó, a tristeza de perder um filho amado. E pense na trajetória de José, de um filho favorito a um escravo em uma terra estrangeira. Mas, amados, aqui reside a maravilha de nossa fé. Mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está no controle. No Egito, José passou por provações e tribulações, foi falsamente acusado e preso. Mas em todo momento ele manteve sua fé. E através de sua habilidade divina de interpretar sonhos, José encontrou favor aos olhos do faraó e tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas a história não termina aí. Uma grande fome assolou a terra, e os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimento. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu. E aqui, queridos irmãos, temos uma das mais belas lições sobre perdão na Bíblia. Em vez de buscar vingança, José escolheu o amor e o perdão. Esta história nos ensina que mesmo que a inveja e o ódio possam tentar destruir, o amor e a fé em Deus podem restaurar e curar. Portanto, ao enfrentar a inveja em nossas vidas, lembrem-se de José e saibam que Deus sempre tem um plano maior para nós. Irmãos e irmãs, conforme navegamos pelas páginas da Bíblia, encontramos inúmeros momentos em que a inveja, o ressentimento e o mal desejam prevalecer sobre os servos de Deus. Mas há algo majestosamente belo em meio a todo esse tumulto: o refúgio em Deus. E é exatamente sobre esse refúgio que quero falar agora, através de uma das orações mais poderosas que temos em nossas mãos. O Salmo 91. O Salmo 91 não é apenas uma coleção de palavras ou uma bela poesia. É um escudo, uma armadura para nossas almas. É a promessa de Deus de proteção contra toda a adversidade, contra todo o mal que possa nos assaltar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Como essas palavras são reconfortantes. Elas nos lembram que, independentemente dos desafios que enfrentamos, há um refúgio, um lugar seguro, à sombra do Todo-Poderoso. Este salmo nos assegura que mesmo nas situações mais difíceis, onde sentimos o peso da inveja, do mal olhado ou de qualquer adversidade, não estamos sozinhos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E, amados, isso não significa que não enfrentaremos adversidades ou que nunca encontraremos obstáculos em nosso caminho. Significa que, no meio da tempestade, temos uma âncora, uma rocha sobre a qual podemos firmar nossos pés. Mas como podemos ativar essa proteção em nossas vidas? Primeiro, é através da fé. Fé de que Deus está no controle, de que seus planos são maiores do que qualquer desafio que possamos enfrentar. E segundo, é através da oração, mantendo uma linha direta e constante com o céu. Portanto, quando sentir que o mundo está pesando sobre seus ombros, quando sentir o sussurro da inveja ou do mal ao seu redor, convido você a se aprofundar nas palavras deste salmo. Declare-o sobre sua vida, sobre sua família, sobre tudo aquilo que é precioso para você. Porque, amados, as palavras têm poder. E as palavras de Deus têm um poder transformador, capaz de quebrar correntes, derrubar muralhas e nos envolver com uma paz que transcende todo o entendimento. Que o Salmo 91 não seja apenas uma passagem que lemos, mas um mantra, uma declaração diária de nossa confiança no Deus que protege, que guarda e que ama incondicionalmente. E que, armados com essa poderosa oração, possamos caminhar confiantemente, sabendo que maior é aquele que está conosco do que qualquer força que tente se levantar contra nós. Amados irmãos e irmãs, em nossa caminhada bíblica juntos, já viajamos por tempos antigos,
aprendendo com as histórias de José, de Caim e Abel, e nos refugiando nas palavras protetoras do Salmo 91. Mas agora quero trazê-los de volta ao nosso tempo, ao mundo moderno, e refletir sobre os desafios contemporâneos que enfrentamos. Vivemos em uma era dominada pela tecnologia, onde as redes sociais se tornaram uma extensão de nossas vidas. Estamos constantemente conectados, constantemente compartilhando e, infelizmente, constantemente comparando. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, cada plataforma nos oferece janelas para as vidas dos outros. E muitas vezes, essas janelas podem se tornar espelhos distorcidos, refletindo não quem realmente somos, mas quem sentimos que deveríamos ser. E é aqui, amados, que o antigo demônio da inveja se infiltra em nossas vidas modernas. Vemos a viagem de um amigo, o novo emprego de um colega, o relacionamento aparentemente perfeito de um conhecido. E, sem perceber, começamos a nos comparar, a desejar aquilo que não temos, a sentir o peso do mal olhado em nossos ombros. Mas lembrem-se disto. O que é mostrado nas redes sociais é apenas um fragmento, muitas vezes um fragmento cuidadosamente selecionado e editado da realidade. E enquanto nos preocupamos com o que não temos, nos esquecemos de agradecer pelo que temos. Deus nos criou únicos, com nossos próprios caminhos, nossas próprias jornadas. Cada um de nós tem um propósito divino, uma missão que vai muito além das curtidas e dos comentários nas redes sociais. Então, como podemos nos proteger da inveja e do mal olhado neste mundo hiperconectado? Primeiro, devemos ancorar nossa identidade e valor em Deus, não nas opiniões ou realizações dos outros. Devemos nos lembrar de que somos amados, valorizados e criados com um propósito divino. Em segundo lugar, é crucial praticar a gratidão diariamente. Em vez de se concentrar no que falta, celebre o que você tem. E, finalmente, se você sentir que as redes sociais estão alimentando sentimentos negativos, dê a si mesmo permissão para fazer uma pausa. Desconecte-se do virtual e reconecte-se com Deus, com a natureza, com sua família. Irmãos e irmãs, a inveja e o mal olhado podem ser antigos, mas suas formas modernas são igualmente destrutivas. Mas armados com a palavra de Deus, com a oração e com uma perspectiva correta, podemos navegar por essas águas turbulentas e encontrar paz em meio ao caos do mundo moderno. A fé, como nos é dito em Hebreus 11:1, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É esta fé, este firme fundamento em Deus, que nos torna inabaláveis perante os ataques de inveja e mal olhado. Quando temos fé, estamos construindo nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Tempestades virão, ventos soprarão, mas permaneceremos firmes. Mas como cultivamos essa fé em tempos de dúvida? Como mantemos nossa confiança quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? A resposta, amados, é simples, mas profunda: pela oração. Oração não é simplesmente um monólogo onde apresentamos nossa lista de desejos a Deus. É um diálogo, uma conversa profunda com nosso Criador. É o espaço sagrado onde nos abrimos, nos vulnerabilizamos e buscamos orientação, força e proteção. A Bíblia está repleta de exemplos do poder da oração. Pense em Daniel, que mesmo sabendo que poderia enfrentar a morte, não deixou de orar 3 vezes ao dia. Ou em Ester, que jejuou e orou antes de enfrentar o rei, colocando sua fé em Deus para salvar seu povo. Quando nos voltamos para Deus em oração, não estamos apenas falando, mas também ouvindo suas promessas, sua orientação e seu amor por nós. E é essa conexão, essa linha direta com o divino, que nos fortalece contra qualquer adversidade. Portanto, queridos irmãos e irmãs, quero encorajá-los a se armarem com estas poderosas ferramentas espirituais. Cultive sua fé diariamente, alimentando-se da palavra de Deus. E reserve momentos todos os dias, seja de manhã, à tarde ou à noite, para se conectar com Deus através da oração. Porque quando fazemos isso, não há inveja, mal olhado ou adversidade que possa nos derrubar. Que em cada momento de dúvida ou desafio, lembremo-nos da promessa de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E com fé e oração, avancemos confiantes no amor e na proteção de nosso Pai Celestial. A Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
Tiago 5,16. Hoje, quero compartilhar convosco algumas orações específicas para nos armarmos contra a inveja e o mal olhado, que, infelizmente, muitas vezes tentam se infiltrar em nossas vidas. Primeiro, é crucial lembrar que a oração não é uma fórmula mágica, mas um diálogo sincero com Deus. E cada um de nós pode personalizar nossas orações conforme as circunstâncias e o que sentimos em nossos corações. Mas permitam-me oferecer alguns exemplos para guiar e inspirar vocês. Oração de proteção. Senhor Deus, peço que Tua luz me envolva, que Tua proteção esteja comigo e que eu seja blindado contra todo mal. Afasta de mim qualquer energia de inveja, ciúme ou mal olhado. Que somente o bem, a paz e o amor possam tocar meu espírito. Em nome de Jesus, amém. Oração de limpeza. Deus Pai, Criador de todas as coisas, peço que purifique meu coração e minha alma. Remove de mim quaisquer sentimentos que não sejam de Ti. Se porventura abriguei inveja ou ressentimento em meu coração, peço perdão e que me ajudes a superar, enchendo-me com Tua graça e amor. Oração pela quebra de maldições. Senhor, em nome de Jesus, peço que quebre qualquer maldição ou palavra negativa que tenha sido lançada contra mim. Declaro que sou Teu filho, e estou sob Tua aliança e proteção. Nenhum mal prosperará, pois sou coberto pelo sangue de Jesus. Oração pela família. Pai Celestial, coloco minha família diante de Ti. Protege-nos de olhares e intenções maliciosas. Que nossa casa seja um refúgio de amor, paz e harmonia. Derrama Tua bênção sobre cada membro da minha família e guarda-nos em Teus caminhos. Amados, encorajo-vos a usar essas orações como ponto de partida, adaptando-as conforme o Espírito Santo os guiar. E, acima de tudo, lembrem-se de que nossa maior arma é a sinceridade e a fé com que nos aproximamos do trono da graça. Não temamos o mal, pois quando estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Que estas orações sejam lâmpadas para os vossos pés e luz para os vossos caminhos, guiando-vos sempre em direção à paz e à proteção que só o nosso Deus pode oferecer. Amém. Amados em Cristo, quero falar sobre duas virtudes poderosas que, quando genuinamente cultivadas em nossos corações, tornam-se escudos poderosos contra as flechas venenosas da inveja e do mal olhado: o amor e a gratidão. Iniciemos com o amor. A Bíblia nos diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. Este amor não é superficial ou condicional. É um amor profundo, altruísta e eterno. Quando nos permitimos ser inundados por esse amor divino e, por sua vez, irradiá-lo ao mundo, algo milagroso acontece. O amor verdadeiro não conhece inveja. O amor genuíno se alegra com as vitórias e conquistas dos outros como se fossem as suas. O amor busca edificar, não destruir. Paulo, em sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 13,4, nos ensina que o amor não arde em ciúmes. Assim, quanto mais amor abrigamos, menos espaço damos à inveja. Agora, sobre a gratidão. A gratidão é o reconhecimento consciente das bênçãos que Deus derrama sobre nós diariamente. Quando somos verdadeiramente gratos, nosso foco muda. Deixamos de olhar para o que nos falta e começamos a valorizar o que temos. A gratidão transforma nossa perspectiva, fazendo-nos ver a abundância e não a escassez. E, irmãos, quando estamos gratos, a inveja não encontra solo fértil em nossos corações. Pensem comigo. Quantas vezes nos pegamos desejando algo que o outro possui, seja um trabalho, um bem material, um relacionamento, e nesse desejo, muitas vezes nos esquecemos das inúmeras bênçãos que já possuímos. Ao adotar uma postura de gratidão, celebramos cada vitória, cada dom, cada momento como um presente divino, e isso nos blinda contra a insatisfação e a inveja. Amados, quero desafiá-los hoje. Comece cada dia com uma oração de gratidão. Liste as bênçãos, por menores que sejam. Ao cultivar um coração grato, vocês estarão, dia após dia, vestindo uma armadura contra o mal olhado. E que o amor, esse amor que transcende todo o entendimento, seja a força motriz de suas ações, de suas palavras, de suas vidas. Pois, como nos ensina a palavra, quando temos amor e gratidão, somos inabaláveis e o mal não encontra espaço. Que a paz, o amor e a gratidão do Senhor estejam convosco hoje e sempre. Amém. Reunimo-nos hoje sob a graça e proteção de Deus.
e quero conduzi-los por uma reflexão essencial nos tempos atuais: a poderosa força da empatia e da união em nossa comunidade. Estas são armas divinas contra a inveja e a discórdia. A Bíblia nos ensina em Romanos 12:15: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Esta, amados, é a essência da empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir suas dores, de se alegrar com suas vitórias. E por que a empatia é tão crucial em nossa caminhada com Cristo? Porque ela nos protege da armadilha da inveja. Quando genuinamente nos alegramos com as conquistas de nossos irmãos e irmãs, a inveja não encontra espaço em nosso coração. Agora vamos falar sobre a união. Salmo 133, 1 nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união fortalece, edifica e protege. Quando caminhamos juntos, apoiando uns aos outros, formamos uma barreira intransponível contra as adversidades, incluindo a inveja. Em uma comunidade unida, o bem de um é o bem de todos, e as vitórias são celebradas coletivamente. Infelizmente, em muitas comunidades observamos divisões e ressentimentos. Essas fissuras são alimentadas pela inveja, pelo egoísmo e pela falta de empatia. E é nosso dever, como filhos e filhas de Deus, curar essas divisões. Desafio-vos hoje a fazer uma autoavaliação. Pergunte-se: tenho me alegrado sinceramente com as bênçãos dos meus irmãos? Tenho apoiado minha comunidade de forma desinteressada? Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for não, convido-vos a buscar a Deus em oração, pedindo que Ele renove o vosso coração e vos encha de amor e empatia. Por fim, lembrem-se, cada um de nós tem um papel essencial na construção de uma comunidade forte, empática e unida. E essa comunidade, quando construída sobre os alicerces do amor e da compreensão mútuos, será um farol de luz em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão da inveja e da discórdia. Que Deus nos guie e fortaleça nessa missão. E que o amor e a empatia sejam os pilares de nossas vidas e de nossa comunidade. Amém. Desejo compartilhar convosco um poderoso instrumento que o Senhor nos deu para combater os assédios do inimigo, incluindo a inveja e o mal olhado, a oração. Através dela, podemos nos conectar com Deus, buscar proteção e purificação, fortalecendo nossa alma e espírito. O salmista nos lembra no Salmo 91:1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Esta passagem nos ensina que, sob a proteção de Deus, somos resguardados de todo o mal. Vamos então nos apegar à força das orações bíblicas. Primeiramente, para buscar proteção, podemos nos inspirar no Salmo 23. Permitam-me conduzi-los nesta oração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meditem nessas palavras, irmãos. Elas nos lembram da presença constante de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, para purificar o nosso coração e nos libertar da inveja, proponho que nos voltemos ao Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ao repetirmos esta oração com sinceridade, estamos pedindo ao Senhor que remova todo o sentimento negativo de nosso coração e que nos encha com seu amor e graça. E, finalmente, uma oração para fortalecer nossa fé e nos blindar contra o mal olhado. Baseemo-nos em Efésios 6:10-11. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Isto é um lembrete de que Deus nos equipou com tudo o que precisamos para enfrentar e vencer as adversidades. Irmãos, quero encorajá-los a fazer destas orações um hábito diário, que ao iniciar e encerrar cada dia, possam se conectar com o Senhor, buscando proteção, purificação e fortalecimento. Assim, blindados pela palavra e pelo amor de Deus, a inveja e o mal olhado não encontrarão espaço em nossas vidas. Que a paz e a proteção divina estejam com todos vocês, e que estas orações sejam um escudo contra todo o mal. Quero trazer à luz um aspecto muitas vezes subestimado, mas de profunda relevância na nossa caminhada espiritual.
O papel que nosso ambiente e nossas relações têm em alimentar ou neutralizar sentimentos de inveja. Sabemos que somos moldados não apenas pelas nossas crenças, mas também pelas pessoas e ambientes que nos cercam. Provérbios 27:17 nos ensina: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isto nos mostra que somos influenciados e, por nossa vez, influenciamos aqueles ao nosso redor. Se estamos constantemente imersos em ambientes onde a competição, o materialismo e o egoísmo são valorizados, não é de se estranhar que sentimentos como a inveja floresçam. Por outro lado, se escolhermos nos cercar de pessoas e ambientes que valorizem a colaboração, o amor ao próximo e a gratidão, estaremos nutrindo nosso espírito com virtudes que contrariam a inveja. Lembro-me das palavras de Paulo em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Isto é um alerta, irmãos. Precisamos ser seletivos sobre as companhias que mantemos e os ambientes que frequentamos. A inveja é como uma semente. Se plantada em solo fértil, crescerá e dará frutos tóxicos. Mas também há uma boa notícia. Deus nos deu a capacidade de escolher e transformar nosso ambiente. Podemos escolher nos cercar de pessoas que nos elevam, que celebram nossas vitórias e nos apoiam nas adversidades. E podemos ser essa pessoa para os outros, tornando-nos agentes de mudança e fontes de encorajamento e amor. Por isso, irmãos, vos convido a uma profunda reflexão. Como tem sido o ambiente ao vosso redor? As conversas que mantém, os lugares que frequenta, as amizades que cultiva, têm alimentado sentimentos positivos ou tem sido um terreno fértil para a inveja? Que possamos, com a ajuda de Deus, criar e cultivar ambientes saudáveis, baseados no amor, respeito e mutualidade. Assim, estaremos não apenas protegendo nossos corações da inveja, mas também sendo luz e sal na vida daqueles que nos cercam. Que o Senhor nos guie e nos capacite a construir relações e ambientes que reflitam seu amor e graça. Venho diante de vocês com uma mensagem essencial sobre dois valores que podem transformar nossas vidas: a gratidão e o contentamento. Estes, meus queridos, são poderosos antídotos contra a inveja que, por vezes, tenta se alojar em nossos corações. A Bíblia nos ensina em Filipenses 4:11-12 que Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, esteja vivendo em abundância ou em escassez. Ora, se o apóstolo Paulo, que enfrentou tantas adversidades, pôde aprender o segredo do contentamento, por que não nós? A inveja cresce em corações que focam no que lhes falta, em vez do que já possuem. Por isso, cultivar a gratidão é fundamental. A gratidão nos reorienta, fazendo-nos enxergar as bênçãos ao nosso redor, por menores que sejam. Quando somos gratos, reconhecemos que cada dia, cada respiração, cada momento com nossos entes queridos é um presente de Deus. Peço-lhes que reflitam quantas vezes nos pegamos comparando nossa vida com a dos outros, e quantas vezes essa comparação nos rouba a alegria. Esse é o terreno onde a inveja se enraiza. Mas quando optamos pela gratidão, fazemos uma escolha deliberada de celebrar o que temos, em vez de lamentar o que nos falta. Provérbios 14:30 nos diz: o coração tranquilo dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Esta é a verdade, amados. A gratidão traz tranquilidade e paz, enquanto a inveja traz inquietação e amargura. Por isso, quero desafiá-los hoje. Comecem a praticar a gratidão diariamente. Ao acordar e ao deitar, pensem em 3 coisas pelas quais são gratos. Escrevam, se necessário. Façam disso um hábito, e em pouco tempo verão como essa prática simples transformará sua perspectiva e seu coração. Lembrem-se de que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem somos em Cristo. Sejamos então pessoas ricas em gratidão e contentamento, rejeitando todo traço de inveja e acolhendo a plenitude que só Deus pode oferecer. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes, e que sejamos cada dia mais um reflexo do seu amor e contentamento. Amém. Antes de concluirmos nossa reflexão de hoje, quero propor a todos vocês um desafio especial. Um desafio que pode não apenas transformar sua semana, mas talvez sua vida. Desafio de 7 dias. Durante a próxima semana, todos os dias ao acordar e ao deitar,
Escrevam em um papel ou no celular 3 coisas pelas quais vocês são gratos. 3 bênçãos que receberam naquele dia, sejam elas grandes ou pequenas. Quero que experimentem o poder transformador da gratidão. E depois desses 7 dias, observe se seu coração não estará mais leve e sua mente mais focada nas coisas boas da vida. Conclusão e testemunho pessoal. Lembro-me de um período da minha vida em que as adversidades pareciam maiores que as bênçãos. Era fácil me concentrar nas dificuldades e ignorar as dádivas que Deus colocava à minha frente. Mas, quando comecei a praticar a gratidão diariamente, algo mudou dentro de mim. A alegria e o contentamento passaram a ser companheiros constantes, mesmo em meio às tempestades. Esse simples ato de reconhecer e agradecer me aproximou mais de Deus e afastou sentimentos negativos como a inveja. Convite à comunidade. E para todos vocês que sentem no coração o desejo de aprofundar ainda mais esse compromisso com a gratidão e com o crescimento espiritual, convido-os a se juntarem a nós em nossos grupos de estudo e oração. Ali, juntos, podemos compartilhar nossas experiências, aprender uns com os outros e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A caminhada cristã não é feita de grandes saltos, mas de pequenos passos, consistentes e diários, rumo ao Pai. Que esse desafio de 7 dias seja apenas o início de uma jornada de transformação e proximidade com o Senhor. Que Deus os abençoe, os guarde e que possamos caminhar juntos, de mãos dadas, rumo a um futuro de contentamento, gratidão e amor puro. Amém.